Olá, pessoal! Hoje a nossa aulinha é sobre as relações ecológicas, né? Nós vamos ver aqui, ó, um esqueminha, né? Um diagrama, né? Onde eu tenho os tipos de relações. Em preto ali nós vamos ter duas situações, a intra-específica e interespecífica. A palavra intra significa dentro, específico, espécie. Então, são aquelas relações que ocorrem dentro da própria espécie. E no caso aqui nós vamos ter essas quatro aqui: colônia, sociedade, canibalismo e competição. Sendo que as azuis são as harmônicas, aquelas relações boas, e as em vermelho são aquelas relações desarmônicas, que são as ruins. Depois nós temos ali embaixo as interespecíficas, que são as relações entre espécies diferentes. Em azul eu tenho as harmônicas, que é o mutualismo e comensalismo, e eu tenho em vermelho as desarmônicas: amensalismo, competição, parasitismo e predatismo. Na aula passada eu esqueci de colocar esse slidezinho explicando o que era ecologia, né? Eu gosto muito de trabalhar na biologia a parte do significado da palavra, né? O que significa eco? Eco deriva lá do oikos e significa casa. Logia vem lá do logos e significa estudo. Então, portanto, ecologia significa o estudo da casa, né? O estudo do meio ambiente e da relação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Bom, aqui vai começar a nossa aulinha mesmo, onde eu vou mostrar agora fotos dos exemplos das relações. Nesse caso aqui das abelhas, eu tenho uma relação harmônica intraespecífica e se chama sociedade. As abelhas vivem em sociedade, cada uma desempenha uma determinada função dentro da sua colônia, e isso eu chamo de castas. Depois aqui eu tenho uma relação que é um predatismo, né? Uma relação desarmônica e interespecífica, duas espécies diferentes. No caso aqui é uma leoa matando uma zebra, provavelmente para se alimentar e alimentar os filhotes. Aqui eu tenho uma relação desarmônica, né, interespecífica. No caso aqui é um carrapato, né? Ali do lado ele está magrinho e depois de sugar bastante sangue. Parasitismo. Aqui eu tenho a competição intraespecífica, né? Então, é uma competição desarmônica, eles são da mesma espécie, provavelmente aqui a foto é porque eles estão competindo, né, por uma fêmea ou por um território, porque eles são territorialistas, né? Então, uma competição desarmônica intraespecífica. Aqui eu tenho uma relação harmônica, né, intraespecífica dentro da própria espécie, que eu chamo de colônia. Então aqui é uma colônia de esponjas. Isso aqui não parece um animal, mas é um animal, né? É a turma das esponjas, dos poríferos. E o que acontece? Eles vivem unidos, né, num único esqueleto às vezes, ou então num substrato, formando uma colônia. E é uma coisa harmônica. Aqui eu vou ter uma coisa desarmônica, mas dentro da própria espécie. Então, nesse caso aqui, é o canibalismo, né? O que acontece? O louva-a-Deus fêmea, durante a cópula, ele já come a cabeça do macho, né? A fêmea come a cabeça do macho. Louva-a-Deus, para esclarecer para vocês, é um animal super inofensivo, ele não faz mal nenhum para nós, ele só faz mal para a espécie dele, né? Onde a fêmea arranca a cabeça e come, né? Eu acho que dificilmente, né, o macho consegue escapar. Mas para nós é um bichinho que não nos pica, não nos morde, não é venenoso, né? E ele já, 50% da população morre ali, né, na hora da cópula. Então eu sempre digo assim, não matem esses bichinhos, eles são bem raros, né, e inofensivos, totalmente. Lembrando que é o canibalismo a relação, né? Aqui nós vamos ter uma relação interespecífica chamada mutualismo. Isso aqui são os líquens. É aquelas coisas assim desentadas que ficam em cima dos telhados da casa da gente, né, nos troncos de árvores, né? Aqui é uma associação onde algas e fungos se unem, né? A alga vai dar a umidade para o fungo e o fungo então vai também aproveitar e pegar o oxigênio da alga. A alga consegue fazer a fotossíntese, né? E o fungo consegue dar umidade para a alga. Depois aqui nós vamos ter a turminha, aqui é um tubarão com seus peixinhos em volta. Então, isso aqui é o tipo de associação que a gente chama de comensalismo, né?
O tubarão então se alimenta e os restos de carne de alimento que esses peixinhos aqui aproveitam para usar e se alimentar. Nesse caso aqui eu tenho um jacaré e um passarinho, chama-se protocooperação. Aqui os dois se ajudam, né? O jacaré abre a boca numa boa ali, né? Não vai comer o passarinho chega ali e limpa todos os dentes dele, né? E ao mesmo tempo está se alimentando. Então o jacaré consegue uma limpeza bucal e o passarinho consegue se alimentar. Aqui eu tenho a relação interespecífica chamada inquilinismo, aonde eu tenho o famoso peixe Nemo aqui do filminho, né, o Nemo, e ele vive então em cima de uma anêmona. Lembrando que esses tentáculos ali são tentáculos que possuem substâncias que são urticantes, queimam, né? Só que o Nemo tem uma camada protetora e consegue viver em cima da anêmona, né? Então aqui a anêmona dá proteção para o Nemo e o Nemo então fica bem faceiro ali sem ser predado, né, por outros peixes, né? Que provavelmente ele é um peixe saboroso e por isso ele tem essa adaptação de conseguir ficar em cima de uma anêmona para se proteger dos demais outros predadores do fundo do mar. Então tá, pessoal, então aqui eu passei para vocês assim rapidamente alguns exemplos, né, dessas relações. E daí depois vocês vão dar uma olhadinha na plataforma e fazer os exercícios, tá? Desse assunto, tá? Até mais então, pessoal.